Boa noite, queridos irmãos, queridos amigos. Estamos aqui ao vivo do auditório da igreja em Piracicaba. Amém. Essa é mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos. Que Deus abençoe a cada um de vocês esta noite com a palavra do Senhor. Que Deus derrame as suas bênçãos sobre cada um de vocês. E é bom estar aqui mais uma vez numa plateia, falando para irmãos ao vivo aqui, e desfrutando dos hinos e desfrutando da presença dos irmãos. É minha impressão ou a plateia está aumentando cada vez mais? Ó Senhor Jesus, é muito bom estar na presença dos irmãos. E hoje à noite nós vamos dar continuidade a essa série de palavras de encorajamento e consolo que nós temos falado nas sextas-feiras à noite. Qual é o título desta noite? Eu não aguento mais. Eu não devia estar rindo quando falo isso. Ninguém fala assim, ó, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Um cristão pode falar isso ou não? Não? Olha, tem opinião dividida aqui. Alguns falam, quem acha que pode falar, eu não aguento mais? Quem acha que pode? Uma minoria. Quem acha que não pode, levante a mão. Ixi, tem gente que não acha nada. Sempre assim. A maioria não acha nada. A maioria é neutra. A maioria não quer se envolver com problemas. Não, a gente não pode ser assim. A gente tem que tomar uma posição, irmãos. A gente tem que ter convicção. E você que está assistindo online, o que você acha, irmão? Um cristão pode falar isso? Eu não aguento mais. Pode ou não pode? Então, hoje à noite nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu vou dizer uma coisa, essa frase, eu não aguento mais, é uma frase muito bíblica, sabia disso? Ah, mas eu não encontrei essa frase na Bíblia. Não vai encontrar mesmo. Você encontra a frase, a economia de Deus, literalmente na Bíblia em português? Não encontra, mas é uma realidade, não é verdade? Você encontra o termo Deus triuno na Bíblia? Não encontra, mas é uma realidade. E muitas coisas que nós pregamos, que nós praticamos, mesmo o termo a vida da igreja, você encontra na Bíblia? Não, mas é uma realidade. São palavras na língua humana que nós temos, que nós usamos para descrever fatos e realidades. É uma cultura nova, é uma cultura. Jesus, quando veio, ele teve de falar palavras de uma maneira diferente, com as quais o povo de Israel não estava acostumado. Eles estavam acostumados com aquela lei do Antigo Testamento, mas quando Jesus falava, ele falava de uma maneira mais acessível. Ele usava parábolas, falava histórias, e o povo falava assim, nunca ninguém falou desse jeito para nós. O que é importante nós entendermos a palavra de Deus, é nós entendermos a vontade de Deus. Essa frase, eu não aguento mais, é um fato, está na Bíblia. E nós vamos mostrar, cada semana eu torço para poder terminar. E nessa semana eu estava preparando, e disse, essa semana eu vou terminar. E daí na última hora, hoje à tarde, estava lá finalizando, daí Deus me dá um monte de coisa de novo. E os irmãos que fazem o resumo, né, tomam as notas, eu geralmente mando o esboço para eles antes, para eles poderem já ver os versículos, tudo para se preparar, para facilitar a redação das notas. E eu ali no meio, eu coloquei, eu acho que vou chegar só até aqui. Não vou conseguir terminar de novo. Mas é assim mesmo, a palavra do Senhor é muito rica e nós temos que seguir a direção do Espírito. A gente planeja, mas o que o Espírito quer falar, nós temos que deixar o Espírito falar. Essa frase é uma frase, nós vamos mostrar muitos servos de Deus, de uma maneira indireta, ou até bem direta, eles só não usaram essa frase, eu não aguento mais, que é um termo português, mas na oração deles,
no contato deles com Deus, na conversa que eles tiveram com Deus, está muito claro que eles estavam dizendo, não aguento mais. Essas palavras que estou dando para os irmãos nessas últimas semanas, eu vou usar esse termo aqui, são dicas de sobrevivência. Dicas de sobrevivência. Irmão, nós estamos vivendo dias muito difíceis. Muito difíceis. Houve um relaxamento aqui nas medidas no estado de São Paulo, mas você sabe, já houve um acréscimo de quase 20% nas internações essa semana. Torcemos para que não aconteça, mas pode haver de novo mais restrições vindo. E já estamos falando da terceira onda. Está chegando o vírus, a variante da Índia. Tem um navio atracado no porto de São Luís e já entrou no Brasil. Variante da Índia. São variantes altamente transmissíveis, como a variante P1 da de Manaus, comparado com o vírus original do ano passado. São variantes altamente transmissíveis. Nós estamos, só essas últimas 2 semanas, de ontem para hoje, tivemos mais notícias que nos levam a dobrar os joelhos e orar. Nós temos em Hortolândia uma irmã que serve, uma irmã que é diaconisa na igreja, a irmã Iraci, está com câncer gravíssimo. Então, essas últimas semanas foram lutas para encontrar vaga no hospital, para poder fazer a biópsia e tudo. Agora a biópsia foi feita, daí foi mandada para casa e não está sendo mais atendida tão adequadamente e teve situações que teve que ser internada só na UPA. Então é muita luta e a situação dela é muito grave. Ontem soubemos também que o nosso irmão Messias, que todos vocês conhecem tão bem, está com câncer na próstata. Graças ao Senhor foi detectado ainda num estágio bastante inicial. E não havia, o plano de saúde não tinha aprovado, mas ontem daí, quando divulgamos as igrejas, começaram a orar e ontem à noite já foi aprovado. O irmão Alencar, os irmãos sabem, esse irmão que é um grande servo de Deus, a esposa se chama Iracema, lá de Brasília, é um irmão já de certa idade, também foi constatado ontem, câncer na próstata. E nós temos tantos irmãos. Soubemos do irmão Miguel de São Paulo, eu não sabia, mas hoje recebemos um áudio dele que saiu de perigo já, lutou por dias, venceu. Nós temos tantos irmãos hospitalizados, dos quais nós talvez nem saibamos. É uma luta muito difícil. Nós estamos vivendo tempos difíceis. E a questão hoje, irmãos, sabe, a gente fala de ser vencedor, sabe qual é outro termo para ser vencedor? É ser um sobrevivente. Não estou falando ser um sobrevivente fisicamente. Você pode não sobreviver fisicamente, você pode sucumbir a uma doença, mas ser um vencedor. Como muitos que o Senhor já acolheu para si, ou acolheu para si, e nós sabemos que foram vencedores. E eram irmãos que estavam servindo, amavam o Senhor, e nós temos saudade desses irmãos. Eles já foram antes de nós. Nós estamos falando aqui de sobrevivência, de ser um vencedor, espiritualmente e também emocionalmente e psicologicamente. Ah, mas eu nunca ouvi falar isso aqui, ser um vencedor emocional, psicológico. Eu vou dizer uma coisa, irmão, ser um vencedor é ser um vencedor em todo o nosso ser tripartido. O que o versículo de 1 Tessalonicenses 5:23 fala? O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. E o vosso espírito, que mais? Alma. E que mais? Corpo. Sejam conservados, íntegros, irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ser vencedor é ser um vencedor tripartido. Ser um vencedor no espírito, na alma e no corpo. Não existe assim um vencedor só no espírito. Não existe. É todo o nosso ser. Tem irmãos que são muito fortes espiritualmente. Muito fortes. Olhando para esse irmão,
numa situação normal, você jamais imaginaria que esse irmão pudesse enfraquecer. Mas daí o que a gente vê? Passado um tempo, esse irmão simplesmente saiu do radar, entre aspas. O que aconteceu? Sucumbiu psicologicamente, sucumbiu emocionalmente, sucumbiu mentalmente. Claro que Deus pode restaurar. E é esse o objetivo dessa reunião de sexta-feira à noite. Nós sabemos, nós sentimos, e nós queremos falar uma palavra que possa consolar, fortalecer os irmãos. Mas antes de tudo, a gente precisa ter uma visão. Qual é o nosso objetivo? Qual é a nossa missão aqui na terra? Por que nós estamos na igreja? Por que Deus nos salvou? Por que você hoje está aqui, nesta plateia? E por que você está ouvindo? É porque Deus te chamou, Deus te salvou para uma missão. E qual é a nossa missão? A nossa missão é o Evangelho. Eu vou provar para vocês. A gente fala muito, irmãos, da economia de Deus, do plano elevado de Deus. Isso é tudo bíblico, isso é que o Paulo nos revelou. Mas eu já também falei aqui nas sextas-feiras à noite, que o pensamento subjacente. O que é subjacente? Eu vou explicar, eu gosto de usar essa palavra. É uma palavra bastante descritiva. Sub quer dizer por baixo. E jacente é jazer, aqui jaz. Está deitado. Tem uma coisa que é a base, está por baixo da superfície, que é a base, o sustentáculo, o fundamento. O pensamento subjacente, que talvez não seja um pensamento tão aparente, mas está por baixo, sustentando tudo. O pensamento subjacente nas epístolas de Paulo e de Pedro, sabe o que é? É o Evangelho. Todo o Novo Testamento, na verdade, o alvo é o Evangelho. E eu gastei semanas e semanas falando o que é o Evangelho. O Evangelho da glória de Deus, o Evangelho do mistério de Deus, o Evangelho completo, o Evangelho de Paulo. E algumas dúzias, 2, 3 dúzias de adjetivos para o Evangelho. Não é um Evangelho tão simples. É um Evangelho completo, mas esse Evangelho, no seu aspecto mais simples, é o que Paulo falou para Timóteo. Vamos ver se eu encontro. Vamos procurar aqui, ó. 1 Timóteo. 1 Timóteo. Capítulo 1. Versículo 15. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Isso é o Evangelho. Que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Hoje nós temos, eu posso orar por você. Quando eu terminar essa série, dessa palavra, eu vou entrar na série de falar um pouquinho sobre como servir no Evangelho. Vamos falar um pouco sobre como posso orar por você, comportagem dinâmica, rede de cuidados, tudo. Para que todos os irmãos se sintam incluídos. Amém. Ninguém vai ficar de fora. Amém. Tem função para todo mundo. Amém. E cada um vai fazer aquilo que Deus determinou. Amém. Não é todo mundo que vai para a rua. Assim como numa guerra, não é todo mundo que vai para a linha de frente empunhando um rifle ou um fuzil. Tem toda uma infraestrutura, tem toda uma logística, e tem a retaguarda, tem a vanguarda e tem a meio guarda. E tem a população que participa da guerra também, produzindo riquezas. Então, todos são úteis. O Evangelho é a nossa missão. E todos nós devemos pensar assim. Eu não estou na vida da igreja, só para esperar Jesus voltar para eu ir para o céu. Não é isso. Eu estou na vida da igreja porque Deus me deu uma missão. E a minha missão é pregar o Evangelho. Então aqui vou dar para vocês 2 versículos.
Mateus capítulo 24. Perdão, Mateus capítulo 28. Versículo 18, 19 e 20. São os últimos versículos do Evangelho de Mateus. Aqui o título fala grande comissão. São as palavras finais de Jesus. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Todos os 28 capítulos de Mateus, Jesus preparou os discípulos para quê? Para isso. E Jesus preparou você desde que salvou você, desde os anos antes da salvação, desde o dia da sua conversão até hoje. Deus preparou você para isso. E o que é isso? Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, orando por todas as pessoas. Mas só uma oração rápida na rua não é suficiente. Nós precisamos, por isso, da rede de cuidados. Porque na rua não dá tempo para falar para a pessoa que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. E nem todos se acham capazes de fazer isso. E nem todos se sentem confortáveis em fazer isso. Mas orar pela pessoa, todos são capazes. Por isso que eu tenho usado esse termo. Posso orar por você? É o Evangelho ao alcance de todos. Eu vou falar daqui a algumas semanas. Se lembra, quem participou de bater as portas? Levante a mão. Dava um frio na barriga, né, irmãos? Mas nem todos. Nós saímos porque nós amávamos o Senhor. Pisamos em todas as cidades, batemos as portas. Mas nós sabemos, muita gente, talvez uns 35%, 40%, fazia fila para entrar no banheiro antes de sair. Entende o que eu quero dizer, né? Não quero ser muito detalhado nessa questão. Dava um frio na barriga e tinha que correr no banheiro. Mas hoje, posso orar por você? Irmãos, todos conseguem fazer uma oração simples para alguém na rua. E essa oração pode mudar a vida de uma pessoa. Daí entra a rede de cuidados. Alguém liga, daí conversa, daí tem mais tempo. Na rua não tem muito tempo. Especialmente com o portador dinâmico, não tem muito tempo. Eles têm que passar os livros, né? A equipe mais dinâmica é o de Osasco. São 100 livros por dia, por média, por pessoa. E oram por centenas de pessoas. Não dá muito tempo de entrar em detalhes. É como quando a gente também batia as portas. Tinha para aqueles que não queriam abrir a porta, tinha um evangelho de 1 minuto, lembra? Mas daí vem a rede de cuidados. Aí sim pode falar para a pessoa quem é Jesus Cristo. Porque muitas pessoas, apesar de terem ouvido falar de Jesus Cristo, na verdade não sabem quem é Jesus. Então daí a gente tem que falar que Jesus Cristo, como Paulo falou aqui, veio ao mundo para salvar os pecadores. Falar do sangue de Jesus, falar de invocar o nome do Senhor, falar de receber Jesus no coração, falar do novo nascimento, falar do batismo. E aí isso vem com tempo. Então Jesus falou aqui: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Vamos ler Marcos agora. Marcos capítulo 16, também no final, no versículo 15, fala assim: e disse-lhes: ide, portanto, e pregai o evangelho a toda criatura. No original grego é a toda criação. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer, quem porém não crer, será condenado. Então, queridos irmãos, essa é a comissão do Senhor. A nossa missão é o Evangelho. Mas nós sabemos, nós somos humanos, somos seres tripartidos, como já falei. Nós temos não só o Espírito, se nós tivermos só o Espírito, não teria problema nenhum. Mas o problema é que, muitas vezes, pela falta de exercício do Espírito, e a gente não viver todo o tempo no Espírito, a nossa alma
é alvo do ataque do inimigo. O nosso corpo é alvo do ataque do inimigo. E o inimigo quer nos neutralizar. E o inimigo quer nos matar, entre aspas, nos levar a sucumbir emocionalmente e mentalmente. Muitos que eu conheci, que hoje estão enfraquecidos, alguns não estão mais no nosso meio, não sucumbiram espiritualmente, mas sucumbiram emocionalmente, sucumbiram mentalmente. E fisicamente não sucumbiram, estão com bastante saúde física, mas sucumbiram emocionalmente e mentalmente. Essa Covid é terrível. Quem teve Covid sabe como é que é. E tem as sequelas. Poucas são as pessoas que tiveram Covid que não estão com sequelas. Existem sequelas físicas, mas também a sequela mais grave é a sequela emocional. Eu vou dizer para vocês, irmãos, eu conheço irmãos, espiritualmente, mas fortes, exemplares. Irmãos, difícil ter alguém espiritualmente mais forte que alguns desses irmãos. Mas pegaram Covid. E durante a enfermidade, num estágio bem grave, não tiveram que ser entubados. Mas eu sei que esses irmãos se tornaram, eu vou assim falar, se o Senhor me permitir, irreconhecíveis. Aquela força espiritual não estava mais lá. O irmão falava em morrer. O irmão falava, estava desistindo da vida. Não comia mais. Vários desses irmãos não comiam mais. Não conversavam mais. Estavam desistindo. Aquela força espiritual que havia antes, para aquele momento, não estava servindo. Irmãos, não estamos falando aqui de coisas abstratas do ar, estamos falando de coisas reais. Eu não pensava que podia ser assim. Mas isso nos leva, irmão, você talvez não precise experimentar na pele para sentir empatia. Eu espero que numa situação assim a gente não condene. É muito fácil a gente condenar. O irmão que enfraqueceu, eu sou forte. Eu já falei para vocês nas semanas passadas, no passado, eu não sentia empatia por ninguém. Eu condenava todo mundo que era fraco. Eu até falava que fraco não tinha lugar na igreja. Que a igreja é só para os fortes. Eu ofendi muita gente. Alguns irmãos deixaram vir da igreja por minha causa. Eu já pedi perdão para o Senhor e para os irmãos. Graças a Deus, muitos voltaram. Não é assim. Por isso que eu falo, o que nós estamos compartilhando agora são dicas de sobrevivência. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E perseverar, irmãos, eu entendo cada vez mais, não é só perseverar espiritualmente. A perseverança também está na emoção e na mente. A perseverança, porque tem muito irmão que espiritualmente está muito bem. Ele entende a Bíblia, ele tem uma visão fantástica, mas emocionalmente ele está simplesmente sucumbido. Eu não tenho mais força emocional. Então vem a frase, eu não aguento mais. É como alguém orou hoje à noite, chegou ao limite. Chegou ao ponto de ruptura. E o inimigo sabe o nosso ponto de ruptura. Ele vai forçar. E lá em Daniel, capítulo 9, tem um versículo que fala, magoará os santos do Altíssimo. O anticristo vai magoar os santos do Altíssimo. A palavra magoar lá é desgastar. É atacar mentalmente, emocionalmente. E isso é o bombardeio que estamos experimentando hoje até você sucumbir.
até você sucumbir. Quando eu era jovem, eu vi meu pai, o papai, o irmão Samuel Amar, que dorme no Senhor hoje. Deus tratou muito com meu pai. Ele era um homem extremamente capaz, super inteligente. E por ser tão forte, às vezes, talvez se achasse autônomo, independente. E nós vimos as lições que Deus ensinou a papai. E nós aprendemos por tabela. E temos hoje Miguel, eu, Jonathan, Salomão, nós temos esse temor. Nós não queremos experimentar a mesma disciplina. Por ser muito capaz, às vezes vinha o orgulho. E eu vi, papai, ser disciplinado por Deus. Lavouras inteiras de soja brotando na vagem. Chuva, não podia colher. E nós endividados com o banco. Nós vimos também granizo caindo no trigal e derrubando toda a nossa plantação de trigo. Virou uma paçoca, uma pasta, enquanto o trigo dos vizinhos estava tudo de pé. Só caiu granizo na nossa fazenda. E nós endividados com o banco, não podíamos pagar de novo. Também aconteceu de não chover por meses e a vagem não se formar. Perdemos a plantação também. E vimos também caso em que o nosso funcionário, capataz, em vez de pulverizar inseticida para matar a lagarta, se enganou e pulverizou herbicida. E acabou com a soja. E vi papai, muitas vezes, ajoelhado no meio da lavoura, dizendo para Deus, eu não aguento mais. Chorando, eu não aguento mais. Da minha mãe, foi assim que minha mãe acabou com a saúde dela. A gente não tinha comida. Eu vou abrir o coração para vocês. A mamãe teve daí que abrir uma boutique e ir para São Paulo comprar roupas. Na rua 25 de março, é isso? E pegar aqueles ônibus, 18 horas de viagem, ida, sem comer, sem nada, e volta para poder vender roupa, para poder pôr comida na mesa. E nós somos criados nesse ambiente. Cabelo? Cortar no cabeleireiro? Não, é minha mãe que cortava. E eu morria de raiva. Porque ela cortava meu cabelo e cortava quase rente. Eu queria ter um cabelo um pouco mais comprido, não podia. Roupa é tudo feito por ela. Comprava pano nas casas pernambucanas para fazer roupa. E fazia roupa igual, com o mesmo pano para mim, para o Miguel, Jonathan e Salomão. E nós éramos alvo de bullying dos colegas. Chineses fabricados em série. Vocês riem, né? Vocês dão risada. Mas nós, alvos de bullying, não era nada divertido. Foi nesse ambiente de oração e de sofrimento que a gente foi criado. No meio de resiliência. Mas quantas vezes nós tivemos que nos ajoelhar no meio da sala da casa, papai reunindo toda a família para nós orarmos. E papai praticamente dizendo assim, Deus, não aguentamos mais, não aguento mais. Eu conheço irmãos com certa intimidade, que perderam mãe, perderam 2 irmãos, e perderam tios, perderam sobrinhos. Tudo num período de 2, 3 semanas. Perderam 5, 6 entes queridos. Eu não aguento mais. Como que um ser humano consegue aguentar? Eu sei de irmãos que perderam os negócios. Um negócio construído ao longo de 10 anos, 15 anos. Por causa dessa pandemia, perderam tudo. Deus, eu não aguento mais. É nesse momento que nós precisamos da rede de cuidados. Rede de cuidados não é só para pessoas de fora. Não é só para pessoas novas. A rede de cuidados é completa. É inclusiva. Eu fico feliz de saber que tem algumas redes de cuidados que estão ligando para irmãos que pararam de reunir. E estão restaurando dezenas de irmãos que pararam de reunir.
A rede de cuidados também é para os irmãos. Nós sabemos que tem igrejas onde, entre aspas, a assistência social está sendo muito forte. Tem igreja onde os irmãos não têm muitas necessidades. Pela proteção de Deus, bênção de Deus, os irmãos estão bem. Mas tem algumas igrejas em que tem muitos irmãos necessitados, sem comida e tudo. Daí os irmãos estão cuidando deles, através de assistência social, através, ofertando comida, roupas e assim por diante. Cestas básicas e às vezes tem que fazer uma vaquinha para poder internar o irmão, comprar um remédio para o irmão. Até às vezes, irmãos, está caro isso. O oxigênio, às vezes não tem. A gente precisa comprar oxigênio. Senhor, eu não aguento mais. Não é vergonha dizer para Deus, eu não aguento mais. Esse é o problema. Sabe qual é uma pressão muito grande que os irmãos muitas vezes têm? É a pressão de ter de manter uma fachada, uma aparência que eu estou bem, quando por dentro já estou sucumbindo. Mas eu não quero que os irmãos saibam que não estou bem. O que os irmãos vão dizer se eu não estou bem? Daí eu sinto essa pressão de manter uma fachada. Eu não me abro com ninguém. Às vezes tem maridos que nem se abrem com as esposas, nem a esposa abre com o marido. E chega um momento, sucumbe. Sucumbe. Não é vergonha. Dizer eu não aguento mais é permitido. Não é rebelar-se contra Deus. Nós vamos falar daqui a pouquinho a diferença entre desabafo e murmuração. Murmurar é proibido na Bíblia, mas desabafar não. Murmuração é para aqueles que não estão envolvidos com o plano de Deus. São rebeldes, mas desabafo é para aqueles que têm intimidade com Deus. E todos os servos de Deus, claro, hoje nós não vamos ter tempo, porque eu gostaria de ler os versículos detalhados para os irmãos. Muitos servos de Deus, na sua intimidade, eles desabafaram. Você sabe que os salmos, vários salmos são desabafos de Davi? Falando dos inimigos, que ele que ama a Deus, está naquela situação, mas aqui os inimigos de Deus estão bem. Ele desabafou para Deus, mas não estava sendo rebelde contra Deus. Há uma diferença entre murmuração e desabafo. Desabafo é necessário. Irmão, nós precisamos de uma válvula de escape. Hoje também não vamos ter tempo de falar. Nós, na cultura latina, temos esse conceito, homem não chora. Por isso que as irmãs são mais resistentes que os homens. Você chora todos os dias? Graças a Deus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Eu comentei eu vi duas irmãs fazendo caminhada ontem, eu estava voltando do escritório a pé, e eu vi lá, daí conversei com elas, e eu falei com elas, daí conversando assim da situação presente, daí eu falei, irmãs, vocês notaram, eu vejo isso nas entrevistas da televisão, eu me pergunto, como é que isso pode ser possível? Um casal, mesma idade mais ou menos, idosos, daí vem a entrevistadora, o entrevistador, e pergunta uma coisa, e a mulher fala, e ela está lúcida, e ela tem clareza de todas as coisas, e o homem do lado. Vocês já viram isso? Se não viram, observem as próximas entrevistas. A esposa tem clareza, fala, pá, e o marido do lado. Por quê? Ele sucumbiu mais cedo. Porque não chorou. O choro traz equilíbrio. E quem chorou na Bíblia? Muita gente chorou. Nós vamos mostrar, vocês vão ficar chocados. Paulo chorava muito. E Timóteo aprendeu a chorar com Paulo. Paulo falou, me lembro das suas lágrimas.
nós precisamos ter companheiros não só de risadas, precisamos ter companheiro de choro também. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. As mulheres choram e com esse choro extravasa os sentimentos, daí dá mais sanidade e equilíbrio mental e emocional. Então nós temos que aprender a chorar. Eu falei na semana passada, eu vi o irmão Dong chorar, muitas vezes. Ele não chorava publicamente ali, às vezes chorava. Daí ele tirava o lenço e enxugava os olhos. Mas muitas vezes no quarto da hospedagem, da casa onde estávamos hospedados, ele chorava e pedia para orar com ele. Nós vamos ser tripartido, irmãos. Precisamos também, irmãos. Eu fico até um pouco preocupado, né? Talvez não precisasse me preocupar tanto de ver os comportores dinâmicos naquele ritmo direto. Então eu quero falar uma palavra para os comportores dinâmicos. Vocês também precisam descansar de vez em quando. Porque senão vai acontecer o que em inglês chama burnout. Burnout. E isso é todos. Por isso que nós vemos muitas vezes pastores renomados, homens de Deus renomados no meio evangélico, pedir uma licença de 1 ano, 1 ano e meio para se restaurar. Porque sofreram burnout. Que chama esgotamento nervoso, esgotamento emocional. É muita carga. E eu tenho que me cuidar. Eu sei que sou Pedro e eu, Miguel, André, nós somos sustentados pela oração de vocês. Mas a carga é muito forte. Nós também temos de nos cuidar para não ter burnout. Porque nós somos humanos, afinal de contas. Nós não somos anjos, nem seres divinos. Isso só vai acontecer quando houver a transfiguração. E nós estivermos totalmente saturados pela vida divina. Mas enquanto estivermos nessa terra, nós somos alvo dos ataques do inimigo. Nós somos alvo dos ataques da nossa emoção. Eu admiro, quando eu servia junto com o irmão Dong, o equilíbrio que ele tinha. Eu não aguentaria tantos ataques. Recebia ataques difamatórios, calúnias, acusações falsas. E nós, os cooperadores dele, não aguentávamos, queríamos revidar, queríamos responder. O irmão Dong falando, não vamos responder nada. E isso deixava aqueles irmãos que se opunham a nós loucos, porque eles queriam uma batalha na internet. Nós nunca entramos nessa batalha. Os irmãos que são cooperadores sabem. Mas nós temos todas as provas guardadas, os e-mails, tudo guardado. A história inteira. Um dia, se for necessário, isso pode ser revelado. Mas nós não temos interesse nisso, porque tudo vai ser revelado no tribunal de Cristo. Mas ele, mesmo no meio dos ataques, sempre demonstrava alegria. Sempre nos encorajava com a palavra e assim por diante. Então, queridos irmãos, vamos ler alguns versículos para ver o desabafo de Paulo. Eu pergunto para vocês, qual é o livro, ou os livros na Bíblia, no Novo Testamento, nos quais Paulo desabafou mais? Qual? Qual? Coríntios, exatamente. 1 Coríntios, 2 Coríntios foram livros de desabafo. Paulo estava praticamente dizendo, eu não aguento mais. Porque havia lá irmãos que duvidavam do apostolado de Paulo. Comparavam Paulo com os outros apóstolos, que ele chamava de superapóstolos. Talvez falassem melhor. Paulo abriu mão da sua eloquência para demonstrar o Espírito. Ele falava da cruz de Cristo. Ele decidiu nada saber a não ser Cristo e este crucificado. Abriu mão da sua eloquência, da sabedoria humana, para apresentar a loucura de Cristo.
Mas havia aqueles outros superapóstolos que com seu muito conhecimento e oratória e discurso. E os coríntios eram de Corinto, era da Grécia, eles gostavam de oratória, gostavam de eloquência. Então eles desprezavam a Paulo e admiravam os outros. E Paulo chegou a um momento que ele não aguentava mais isso. Só faltou dizer, não aguento mais. Mas o que ele escreveu era isso. Então vamos ler alguns versículos. 2 Coríntios capítulo 11. Eu falo essas palavras, queridos irmãos, especialmente para aqueles que servem. Eu falo para todos, na verdade, mas também de uma maneira especial para aqueles que servem. No serviço a Deus, nós sofremos muitas coisas. Por isso que eu falo para alguns jovens que querem aprender a servir, eu falo para eles, se você quer servir, você precisa ter estômago para certas coisas. Se você não tem estômago para ser atacado, para ser caluniado, difamado, sofrer falsas acusações, espalharem fake news sobre você, como Jesus foi alvo disso, Paulo foi alvo disso, o irmão Dong foi alvo disso. Então talvez você deva ser simplesmente um irmãozinho e desfrutar o Senhor, não se envolver na obra do Senhor. Porque se nós nos envolvemos na obra do Senhor, o inimigo vai atacar. Vai ter situações assim. Paulo foi alvo de ataques de falsos irmãos na vida da igreja, naquele tempo. Cooperadores íntimos de Paulo o abandonaram. Alexandre, o latoeiro, Himeneu e Fileto, não eram pessoas quaisquer. Eram pessoas que cooperavam com Paulo. Então, 2 Coríntios, vamos ler, capítulo 11, versículo 16. Outra vez digo, ninguém me considere insensato. O que eu vou falar agora, não me considerem insensato. Não me considerem estúpido, tolo, por falar assim. Todavia, se o pensais, se vocês pensam assim, então me recebam como insensato. Já estava desabafando aqui. Para que também me glorie um pouco. Só os outros que possam se gloriar. Então, eu também vou me gloriar um pouco, tá bom? Puxa, um homem de Deus, um apóstolo, fala assim? Ele estava desabafando. Ele era um ser humano, ele tinha direito. E esse desabafo virou palavra de Deus. O que falo, não falo segundo o Senhor. Meu Deus, então Paulo não pode falar. Você tem que falar segundo o Senhor. Mas ele tinha coragem. Porque ele era tão um com o Senhor, que mesmo no desabafo ele era um com o Senhor. Eu não falo segundo o Senhor. Mas essa palavra que não era segundo o Senhor, virou a palavra de Deus. E sim como por loucura. Eu estou louco. Não aguento mais. Nesta confiança de gloriar-me. E posto que muitos se gloriam segundo a carne, eu também vou me gloriar. Pronto. Eu não aguento mais. Se vocês ficarem falando dos outros se gloriam, eu também vou me gloriar um pouco. Porque vocês são insensatos, né? E vocês, de boa mente, vocês toleram os insensatos. Esses que vêm enganar vocês, vocês toleram. Vocês estão sentindo a pressão psicológica de Paulo aqui? Como apóstolo, como pai, ele falou, semana passada eu falei para os irmãos. Paulo falou para eles, vocês podem ter muitos preceptores, muitos professores, mestres, mas vocês não têm muitos pais. Eu sou pai de vocês. Eu gerei vocês em Cristo. Mas vocês me desprezam. Vocês toleram quem escravize a vocês. Quem vos devore. Esses aí que estão vindo até vocês, estão devorando vocês. E vocês toleram a eles? Quem vos detenha. Eles não querem que vocês avancem. E vocês toleram a eles?
Quem se exalte, eles ficam se exaltando. Quem vos esbofeteie no rosto, na verdade, eles estão dando tapas em vocês, e vocês aguentam. Levam numa boa. Ingloriamente o confesso, como se nós fôramos fracos. Paulo considerou-se fraco neste momento. Não aguento mais esse tipo de conversa, esse tipo de atitude de vocês, então eu vou desabafar para vocês. Mas naquilo em que qualquer tem ousadia, e Paulo fica repetindo, eu falo com insensatez. Também eu tenho. Eles são hebreus? Eu também sou. Está vendo como você se gloriar aqui. Eles são israelitas? Eu também sou. Eles são da descendência de Abraão? Também eu. Ah, eles falam que são ministros de Cristo? Eu falo como fora de mim. Paulo fica fora de si. Eu não aguento mais esse tipo de conversa. Eles são ministros de Cristo? Eu muito mais. Em trabalhos, muito mais. Eu trabalhei muito mais que eles. Em prisões, muito mais. Eles foram presos? Não, eu fui preso muitas vezes. Em açoite, sem medida. Eu perdi a conta de quantas vezes foi açoitado. Em perigo de morte, muitas vezes. Eles estão no seu conforto. Sofreram perigo de morte? Não, eu sofri perigo de morte. Eu não aguento mais. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos 1. Alguém aqui levou 5 vezes açoites, 39 açoites? Fala que eu não aguentaria nenhum açoite. Paulo aguentou 5 vezes 39 açoites. Qual de nós que servindo levasse 5 vezes 39 açoites aguentaria? Eu acho que a gente jogaria a toalha. Outra palavra para não aguento mais é eu jogo a toalha. Então o próximo título vai ser eu jogo a toalha. Fui 3 vezes fustigado com varas. Como se açoite com chicote não era o suficiente, tinha que pegar vara e bater. Uma vez apedrejado. Uau! Aquelas pedras enormes batendo, sangrando. Em naufrágio 3 vezes. Eu falei para vocês, não pegue um barco que Paulo pegar. Se você entrar no barco dele, o barco vai afundar. Eu não aguento mais. Senhor, cadê a sua presença? Uma noite e um dia passei na voragem do mar. Em jornadas, muitas vezes, em perigo de rios, em perigo de salteadores. Eu não aguento mais. Em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigo no deserto. Não tem lugar seguro para Paulo. Eu não aguento mais. Em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos. Mesmo entre os irmãos, eu não estou em segurança. Quem aguentaria isso, irmãos? Só faltou Paulo dizer não aguento mais. Mas ele estava desabafando aqui. Em trabalhos de fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez. Como se não fosse suficiente? Além dessas coisas exteriores, ainda Deus coloca dentro de mim o peso das igrejas. Quando eu estou sendo chicoteado, pá, pá, eu fico pensando, como é que está aquele irmão? Como é que está aquela irmã? No meio do mar, agarrado aos destroços do navio. Eu não estou preocupado com tubarões. Eu estou preocupado como é que está aquela igreja. Agora atrasei para a reunião. Os irmãos estavam me esperando para a reunião, agora o barco afundou. Vou chegar atrasado. Como é que estão os irmãos? Eu não aguento mais. Daí vem Paulo. Aí sim, esse versículo é o versículo que nós colocamos na leitura bíblica. Esse versículo é como se ele dissesse, não aguento mais. Quem enfraquece que não enfraqueça? Todo mundo pode enfraquecer? Eu também enfraqueço. Eu não aguento. Quem se escandalize que eu não me inflame? Todo mundo pode se escandalizar, eu não. Pega fogo dentro de mim. Daí vem a conclusão. Isso, irmãos, mostra
o trabalho de Deus. É um desabafo, mas não é rebelião contra Deus. Nesse desabafo, Paulo está mostrando que em tudo isso, Deus o fez experimentar as fraquezas emocionais dele, as fraquezas físicas dele, para se apegar mais a Deus. Irmãos, tudo que nós estamos passando hoje, querido irmão que está assistindo pela internet, irmãos aqui da plateia, é para você e eu nos darmos conta que somos fracos. Porque quando eu sou fraco, então é que sou forte. Daí Paulo fala, se tenho de gloriar-me, sim, eu me gloriei tudo isso aqui porque eu quis desabafar. Mas na verdade, se tem alguma coisa em que posso me gloriar, eu vou me gloriar no que diz respeito à minha fraqueza. Porque quando eu sou fraco, então é que sou forte. Então Paulo desabafou aqui. Desabafou no aspecto emocional, na pressão emocional que ele sofria dos coríntios, pelo desprezo de que ele era alvo. Ele desabafou aqui com relação aos sofrimentos físicos. Quem aguentaria isso? Só Jesus sofreu mais que ele. Mas do servo de Deus, não conheço nenhum que sofreu tanto. Tudo dava errado para ele. De acordo com o padrão evangélico de hoje, ele não é servo de Deus. Talvez por causa disso os coríntios achavam que ele não era servo de Deus. Porque um servo de Deus não é possível. Pega 3 barcos afundam. É preso toda hora. É mais fustigado com varas. É açoitado. Nós sabemos da história lá, quando no final de Atos, quando estava a caminho de Roma, naquela ilha lá, ilha de quê? Malta? Até na hora de pegar os gravetos não dava certo. No meio dos gravetos tinha uma víbora. Se tenho de gloriar-me, gloriar-me no que diz respeito à minha fraqueza. 2 Coríntios 10, versículos 1 e 2. Eu mesmo, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo, eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas quando ausente, ousado para convosco. Então, vocês estão falando que quando eu estou lá, eu sou bem humilde e tudo, mas quando eu estou longe, quando escrevo, então sou bastante ousado. Sim, eu vos rogo que não tenha de ser ousado quando presente, porque eu vou falar para vocês, se for necessário, eu vou ser ousado quando estiver presente. Não aguento mais esse tipo de palavreado, não. Servindo-me daquela firmeza com que penso, devo tratar alguns que nos julgam, como se andássemos em disposições de mundano proceder. Ele estava desabafando de novo aqui. Vocês acham assim? Então esperem. Próxima vez que eu for, se vocês quiserem, eu vou ser bem forte na presença de vocês. Vamos ler também o versículo 7 em diante. Observai o que está evidente. Se alguém confia em si que é de Cristo, pense outra vez consigo mesmo, que assim como ele é de Cristo, também nós o somos. Estava se vindicando aqui. É feio se vindicar, mas Paulo estava fora de si aqui. Ele estava no limite dos ataques. Então, humanamente, nós temos que dar um desconto. Deixar o Paulo extravasar, desabafar. Aqui é um desabafo. Porque se eu me gloriar um pouco mais a respeito da nossa autoridade, a qual o Senhor nos conferiu para edificação e não para destruição, eu não vou me envergonhar. Não me envergonharei. Para que não pareça ser meu intuito intimidar-vos por meio de cartas. As cartas, com efeito, dizem, são graves e fortes. Então o pessoal fica acusando, falando isso. É difícil para Paulo aguentar isso. Mas a presença pessoal dele é fraca. E a palavra é desprezível. Não dê atenção para a carta, não. Na carta ele é forte, mas quando ele vem, ele é fraquinho. Quem aguentaria isso? Eu vou falar uma coisa. Recentemente, a gente tenta ajudar os irmãos.
Muitas vezes os irmãos pensam, porque aqui a gente ministra a palavra, então a gente é Superman, a gente pode fazer de tudo. Mas a gente é muito limitado também. No mundo a gente não tem tanto poder, nós não temos pouca força. Não temos força política, não temos força para influenciar uma empresa, ou hospitais, ou etc. E daí, chegou um áudio para mim, dando uma palavra muito indireta, que é uma palavra direta, contra a minha pessoa. Que Deus iria me julgar, porque não ajudei. Rapaz, deu uma raiva. Eu posso imaginar o que Paulo estava sentindo aqui. Por isso que eu admiro o irmão Dong. Ele não sentiu raiva de nada, todas aquelas acusações. Quando havia os ataques contra nós por causa do Bucafé, sabe qual foi um dos ataques? Pedro, inclusive, falou isso numa das mensagens recentes. E também foi atacado. O ataque para mim e para minha família, nossa família aqui, o Esdras e o Miguel, tão ricos, porque a fazenda deles planta o café para suprir todos os bucafés. Puxa, dava uma raiva, porque nunca plantamos café na vida. E os cafezeiros que tinha na fazenda morreram todos, por falta de cuidado. A gente não estava na linha do café. Então a gente não aguenta às vezes uma pequena injustiça, um pequeno ataque, uma pequena fofoca. Por isso que na igreja tem inimizades muitas vezes. Palavras faladas, mal compreendidas, ou com má intenção, e a gente não aguenta. Então, Paulo aqui, falando no versículo 10, as cartas com efeito dizem são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca, e a palavra desprezível. Considere o tal isto, daí Paulo desabafa, o que somos na palavra por cartas estando ausentes, tal seremos em atos quando presentes. Não aguento mais esse tipo de conversa. Então, se vocês querem, quando eu estiver presente, eu vou ser forte como nas cartas. 1 Coríntios capítulo 4. Versículos 6 a 13. Estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim e a Apolo, por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isto. Não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento de outro. Pois, daí ele fala para os coríntios, desabafando, pois quem é que faz vocês sobressair? E quem que vocês, ele usa tu aqui, né, como de maneira coletiva, eu vou usar vocês. E quem que vocês têm que vocês não receberam? Tudo que vocês têm, vocês receberam. E se o receberam, por que vocês se vangloriam? Como se não tivessem recebido? Vocês já estão fartos, né? Barriga cheia. Vocês já estão ricos. Vocês chegaram a reinar sem nós. Você não precisa mais de nós, os apóstolos. Não precisa mais de nós. Está vendo o desabafo aqui? Sim, tomara que vocês pudessem reinar, para que nós também pudéssemos reinar por tabela. Pudéssemos reinar com vocês um pouco. Daí olha só esse desabafo, porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar. Nós estamos em último lugar. Em todo esse desabafo aqui, irmãos, não tem nenhuma falta de temor a Deus. Aqui é tudo com temor a Deus. Nenhuma palavra é proferida contra Deus. O que é um desabafo? Por isso que isso não é uma murmuração, é um desabafo. Desabafo é colocar para fora os sentimentos, o que eu sinto neste momento. Ser sincero, não ser falso.
que é a murmuração? Murmuração é dizer, Deus, você não me ama. Eu não te quero mais. Deus é falso, Deus é um mentiroso. Isso sim é murmuração. Como o povo de Israel falou, Deus nos tirou do Egito para matar a gente aqui, de fome e sede. Isso é murmuração. Mas Paulo simplesmente colocou, me parece que Deus nos colocou a nós, os apóstolos, em último lugar. Como se fôssemos condenados à morte. Tudo isso a gente falou quando estudou Coríntios, né, irmão? Vocês se lembram? Eu espero que se lembrem. Porque nos tornamos espetáculo ao mundo. Todo mundo fica assistindo a gente. Tanto a anjos como a homens. Nós somos loucos por causa de Cristo. E vós, sábios em Cristo. Vocês são sábios, né? Nós somos loucos. Nós fracos. E vocês são os fortes. Vocês são nobres. E nós desprezíveis. Somos desprezados por vocês. Até a presente hora, queridos coríntios, nós sofremos fome e sede e nudez. E somos esbofeteados. E não temos casa própria. Vocês todos têm sua casinha. Eu não tenho uma casa. Eu não tenho morada própria. E nos afadigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando somos perseguidos, nós suportamos. Só faltava Paulo dizer, a gente não aguenta mais. Quando caluniados, procuramos conciliação. A gente não briga, a gente procura conciliar. E até agora, temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Isso era o que Paulo sentia. Irmãos, quando a gente desabafa para Deus. Quando a gente transforma, irmãos, algo em murmuração contra a igreja, contra os irmãos e contra Deus, a gente entra em zona perigosa. Mas desabafo é para quem é íntimo de Deus. E a gente só pode desabafar onde, irmãos? Onde? Na oração. Eu vou dar um exemplo. Hoje não é mais assim. Hoje os irmãos, graças ao Senhor, nós entramos no outro nível. Os irmãos comportores hoje eles conseguem se sustentar a si mesmos. O Senhor nos deu esse caminho maravilhoso. Mas havia uma época, havia irmãos que deixavam o trabalho para servir em tempo integral. Então eles não tinham tempo. É claro, os comportores hoje, eles têm semear livros, né? E Deus os abençoa com retorno financeiro. Então, eles são praticamente como é que eu vou dizer, o cumprimento dessa profecia da Bíblia que fala quem prega o Evangelho, que viva do Evangelho. E Deus nos deu esse caminho, mas havia uma época em que os irmãos não tinham essa maneira de poder sustentar, mas eles se entregavam, gastavam todo o tempo para cuidar de irmãos. E aí não tem retorno financeiro. E ainda precisamos de irmãos assim hoje. Irmãos que deixam tudo só para servir os irmãos. Então, no século passado, especialmente no começo do século passado, houve situações de irmãos, Deus chamava os irmãos para viver pela fé. Isso, sabe, irmão, na história da igreja, tem as etapas, as lições que Deus nos fazia passar. Então havia irmãos, nós ouvimos histórias da China, do Watchman Nee, do irmão Witness Lee, que saíam para servir a Deus, visitavam as igrejas, levantavam igrejas e deixavam a família, a esposa em casa com 5 ou 6 filhos. E não tinha suprimento. E naquele tempo, irmãos, a vida era pela fé. Não era como as missões que havia. Missões missionárias, que enviavam o missionário e eles tinham um fundo para suprir. E todo mês daí ia um cheque. Nós seguimos a linha iniciada pelo Hudson Taylor. Hudson Taylor foi o primeiro missionário que não tinha um fundo para sustentá-lo. Só Deus.
era viver pela fé. Os irmãos que serviam a Deus viviam pela fé. E quando chegava o momento que não tinha comida na mesa, não tinha ninguém com quem se podia falar. Não podia haver murmuração. Os irmãos daqui não cuidam da gente, a gente está aqui servindo, a igreja não... Não, Paulo nunca murmurou contra a igreja. Ele até trabalhava com as próprias mãos para poder se sustentar. E esses irmãos só podiam fazer uma coisa, desabafar para Deus. Senhor, eu estou aqui a 2.000 quilômetros de casa e minha esposa está sem comida. Senhor, como é que é? Estamos servindo Deus vivo. Daí aconteceram os milagres, que já contamos muitas vezes. Um irmão que não conhecia a família direito, simplesmente um irmão, uma irmã, estava orando, de repente teve um sentimento de fazer um monte de pães e levar na casa lá. E daí aquilo dava para sustentar. Desabafar é desabafar diante de Deus. Nós não devemos murmurar. A murmuração não leva a nada, irmãos. É pecado e provoca a ira de Deus. Vamos ler o versículo 1 Coríntios 10:10. 1 Coríntios 10:10 fala: não murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Foram destruídos. Eles não sobreviveram. Irmãos, essas palavras que eu estou falando, eu chamei no começo da mensagem, dicas de sobrevivência. A dica é, jamais murmurem. Jamais murmurem contra Deus. Jamais murmurem contra a igreja. Jamais murmurem contra os irmãos. Pode desabafar sim, mas desabafar secretamente diante de Deus, em oração. Êxodo 16, versículo 2 e 3. Vou mostrar para vocês, irmãos, o perigo da murmuração. Êxodo 16, versículos 2 e 3. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. E disseram os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido. Isso é murmuração. Pela mão do Senhor na terra do Egito. Quando estávamos sentados junto às panelas de carne. Meu Senhor. Quando estavam lá sendo atormentados, sendo castigados, eles clamavam para Deus libertá-los da escravidão. Agora estão dizendo que estavam comendo churrasco todos os dias. As panelas de picanha, e comíamos pão com alho sem fartar. Pois nos trouxestes a este deserto para matar de fome toda esta multidão. Versículo 2 e 3. Agora vamos ler os versículos 7b. Versículo 7, no final. Pois quem somos nós para que murmureis contra nós? Final do versículo 8. As vossas murmurações não são contra nós, e sim contra o Senhor. Muitas vezes, quando murmuramos contra os irmãos, achamos que estamos murmurando contra os irmãos, mas toda murmuração, no final das contas, é contra Deus. Então, queridos irmãos, cuidado, jamais murmuremos. Números 14. Números 14, versículos 1 a 5. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz. Isso aqui foi depois que os espias voltaram. 10 espias falaram mal da terra, só Josué e Calebe falaram bem da terra e encorajaram o povo a subir. Mas o povo quis acreditar nos 10 espias que falaram negativamente. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. Toda murmuração é sem temor de Deus. E por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Toda murmuração termina com rebelião.
Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto. Essa é a postura de um líder. Eles não têm ninguém para falar, só falam para Deus. Eles só podem desabafar para Deus. Caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. Vamos ver agora os versículos 27 em diante. Daí Deus disse a Moisés e Arão: até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Então aparentemente eles estavam murmurando contra Moisés e contra Arão, mas Deus considerou aquela murmuração contra ele. Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Dize-lhes: por minha vida, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairá o vosso cadáver. Ou seja, vocês não vão sobreviver. Irmão, o que é ser um vencedor? É ser um sobrevivente. É conseguir perseverar até o fim. É não cair no deserto. É não deixar o inimigo neutralizar você. Queridos irmãos, o que o inimigo quer fazer é fazer você cair no deserto. No meio da situação atual, irmãos, eu não culpo ninguém, é muito fácil murmurar. É muito fácil nos rebelar contra Deus. Eu vou dizer para você, irmãos, é melhor desabafar em oração e chorar diante de Deus, nos prostrar, porque Deus vai recuperar você, porque Deus quer você na linha de frente, Deus precisa de você, Deus precisa do seu exército para o Evangelho. Lembrem-se, tudo que estamos falando agora é para o Evangelho. É para que toda a igreja, todos os irmãos, você e eu estejamos cumprindo nossa plena função no Evangelho. Versículo 29, neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados segundo o censo de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra, vocês não vão ser arrebatados, não vão ser vencedores, a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas os vossos filhos de que dizeis, por presa serão, farei entrar nela, e eles conhecerão a terra que vós desprezastes. Porém, quanto a vós outros, vosso cadáver cairá neste deserto. Vocês não vão ser sobreviventes. Vossos filhos serão pastores neste deserto 40 anos e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que o vosso cadáver se consuma neste deserto, segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias, cada dia representando um ano. Levarei sobre as vossas iniquidades 40 anos e tereis experiência do meu desagrado. Eu, o Senhor, falei, assim farei a toda esta má congregação que se levantou contra mim. Neste deserto se consumirão e aí falecerão. Os homens que Moisés mandara espiar a terra e que voltando fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra, esses mesmos homens que infamaram a terra morreram de praga perante o Senhor. Morreram ali mesmo. Mas Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, sobreviveram. Aí está a palavra, irmãos. Sobreviveram. Estamos dando esta noite aqui dica de sobrevivência. Jamais murmurem. O que o inimigo quer fazer é criar insatisfação em você no meio da situação atual. Para murmurar contra Deus. Não confiar mais em Deus. Desistir de Deus. Não murmuremos. Podemos desabafar sim, chorar diante de Deus, prostrar-nos em oração. E se nós amamos os irmãos, formar uma rede de cuidados entre nós, para apoiar-nos uns aos outros. Eu vou dizer uma coisa, irmãos, eu estou aqui hoje porque eu sou sustentado por vocês. Sou sustentado pelas orações de vocês, senão eu não teria sobrevivido até hoje, irmãos. Especialmente estando à frente, junto com Pedro e os outros irmãos. É muito pesado o encargo. Nós queremos sobreviver até a volta do Senhor. Todo aquele que perseverar até o fim, eu vou mudar esse versículo um pouco agora. Todo que sobreviver até o final, esse será salvo.
Seria uma pena, irmãos, nós cairmos no meio do caminho. Não é verdade? Capítulo 16, versículos 1 a 12. Números 16, 1 a 12. Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo Adatã e Abirão, filho de Eliabe, e Aon, filho de Pelete, filho de Rubens. Eram todos líderes. Levantaram-se perante Moisés com 250 homens do filho de Israel, príncipes da congregação, da elite, líderes, eleitos por ela, varões de renome. Não eram pessoas quaisquer, eram da liderança, pessoas conhecidas, varões de renome. E se ajuntaram contra Moisés e contra Arão, e lhe disseram: basta, pois que toda a congregação é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos exaltais sobre a congregação do Senhor? Isso é rebelião. Mas veja só a atitude de Moisés. Tendo ouvido isto, Moisés caiu sobre seu rosto. Ele foi desabafar para Deus. E falou a Corá e todo o seu grupo, dizendo: amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é dele e quem é santo, que ele fará chegar a si. Aquele a quem escolher fará chegar a si. Fazei isto, tomai, vós incensários, Corá e todo o seu grupo, e pondo fogo neles amanhã, sobre eles deitai incenso perante o Senhor. Será que o homem a quem o Senhor escolher, este será o santo. Basta-vos, filhos de Levi. Disse mais Moisés a Corá: ouvi agora, filhos de Levi. Acaso é para vós outros coisa de somenos que o Deus de Israel vos separou da congregação de Israel para os fazer chegar a si, a fim de cumprirdes o serviço do tabernáculo do Senhor e estardes perante a congregação para ministrar-lhe? E te fez chegar, Corá, a todos os teus irmãos, os filhos de Levi contigo? Ainda também procurais o sacerdócio? Isso era uma rebelião aberta. Pelo que tu e todo o teu grupo juntos estáis contra o Senhor e Arão, que é ele, para que murmureis contra ele? Murmuração. Aparentemente era murmuração contra Arão, mas na verdade era murmuração contra Deus. Mandou Moisés chamar a Adatã e Abirão, filhos de Eliabe, porém eles disseram: não subiremos. Está vendo, irmãos? Murmuração gera o quê? Rebelião. Rebelião. Vamos ver o versículo 31 agora. E aconteceu que, acabando eles de falar todas estas palavras, a terra debaixo deles se fendeu. A terra abriu. Abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também todos os homens que pertenciam a Corá e todos os seus bens. Eles e todos os que lhe pertenciam desceram vivos ao abismo. Foram para o Hades direto. Sem como é que é? Sem escalas. Sem conexão. A terra os cobriu e pereceram no meio da congregação. Todo Israel que estava ao redor deles fugiu do seu grito, porque diziam: não suceda que a terra nos trague a nós também. Procedente do Senhor saiu fogo e consumiu os 250 homens que ofereciam o incenso. Vamos pular agora para o versículo 41. Mas no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel, olha só, irmãos, não houve arrependimento. Murmurou de novo. Tendo visto tudo isso, murmurou. Por isso que eu digo, irmãos, cuidado, cuidado. Jamais murmuremos. Vamos ter o temor de Deus. O povo murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo: vocês mataram o povo do Senhor. Ajuntando-se o povo contra Moisés e Arão, e virando-se para a tenda da congregação, eis que a nuvem a cobriu e a glória do Senhor apareceu. Vieram, pois, Moisés e Arão perante a tenda da congregação. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: levantai-vos do meio dessa congregação e a consumirei no momento. Então o que os dois fizeram? De novo se prostraram sobre o seu rosto. Nós que estamos na liderança devemos nos prostrar sempre diante do Senhor. E todos nós nos humilhar diante do Senhor. Disse Moisés a Arão:
olha só, o cuidado que ele tinha para com o povo. Toma o teu incensário, porque Moisés sabia que estava vindo. A praga estava chegando. Deus ia mandar praga. E Moisés falou para Arão, você é sacerdote, tem que orar pelo povo. Toma o teu incensário, põe nele o fogo do altar, deita incenso sobre ele, e vai depressa à congregação e faz expiação por eles. Ou seja, ore por eles, para Deus perdoar a murmuração deles, o pecado deles. Porque grande indignação saiu de diante do Senhor e já começou a praga. Tomou Arão, como Moisés lhe falara, correu ao meio da congregação, eis que já a praga havia começado entre o povo. Deitou incenso nele e fez expiação pelo povo. Pôs-se em pé entre os mortos e os vivos e cessou a praga. De um lado dele estavam os que tinham morrido, do outro lado estavam vindo, a praga estava avançando. E ele com a oração conseguiu fazer cessar a praga. Ora, os que morreram daquela praga foram 14.700, fora os que morreram por causa de Corá. Voltou Arão a Moisés à porta da congregação e cessou a praga. Então, irmãos, a murmuração, nesse exemplo que nós vimos, gera reclamação contra Deus e no final gera rebelião contra Deus. Vamos temer a Deus. É uma demonstração de falta de gratidão, né? Falta de respeito contra Deus, falta de fé. A murmuração, irmãos, quando a gente murmura, quando alguém murmura, geralmente fala mal de Deus. Deus não é o que diz ser, Deus não promete o que Ele prometeu fazer, Deus não ama, Deus não me ama, Deus não ama a nós. Mas o desabafo é bastante diferente. O desabafo é diferente. O desabafo é nós irmos diante do Senhor e com toda humildade, expor diante de Deus o que é que a gente sente. Irmãos, não tem nada de errado você se abrir para Deus e dizer o que você sente nesta hora. Você está triste? Fala para Deus, irmãos, Deus, estou triste. A tristeza que estou sentindo está insuportável, Deus. Não tenha vergonha de falar isso. Senhor, eu estou abalado emocionalmente. Senhor, estou em muita confusão. Estou com a mente toda embaralhada, estou confuso. Senhor, tudo que aconteceu para mim nessa semana está me deixando louco. Eu não sei o que fazer. Ou você está sendo incomodado por alguma coisa, tem uma pressão muito grande sobre você. Você está passando por um aperto, fale para Deus. Oração não é aquela coisa religiosa, irmãos. Aqueles chavões, aquelas frases já feitas prematuramente. Oração é você simplesmente abrir-se para Deus e desabafar para Deus, falar o que você está sentindo. Se é coisa boa, fale para Deus que você está feliz, mais feliz impossível. Daí não é desabafo. Daí é simplesmente um extravasar de alegria e tudo. Mas se é, como muitos estão sentindo hoje, é desabafar mesmo. Falar para Deus o que você sente. Se tiver que chorar, chore, chore. Não é vergonha chorar. Você respeita Deus, você está na presença de Deus, fala do seu drama pessoal, ou sofreu uma tragédia, fale para Deus que você não está aguentando aquilo. Quem perdeu a esposa, fala, Deus, não aguento, eu não consigo mais viver sem minha esposa. Perdi o marido, como é que eu vou viver? Fale para Deus. Ou você está passando por algum sofrimento terrível, que só você sabe que está passando. Uma dor que talvez ninguém consiga suportar. Insuportável. Perdeu um emprego, perdeu bens, perdeu casa, sofreu um acidente. Eu acho que tanta coisa. Só quem tem intimidade com Deus é que desabafa. Quem não tem intimidade com Deus só murmura. Mas quem tem intimidade com Deus desabafa. E quem tem intimidade com Deus sabe da sua vontade soberana, que Deus é grande. Talvez não seja como eu quero, mas um dia Deus vai me responder. Tudo que você faz é certo, Deus, embora eu não entenda hoje. Eu estou experimentando o seu amor, apesar de passar por tudo isso.
Eu creio na tua providência. No desabafo a gente não enfrenta Deus. A gente não fala nada que ofenda Deus, não fala desaforo para Deus, não cobra nada de Deus. Mas você põe para fora tudo que você sente, a sua dor, sem rodeios, você expõe a sua fraqueza. Quando eu sou fraco, então é que sou forte. Quando você está fraco, daí vem a tenda do poder de Cristo sobre você. Daí você tem esperança de poder descansar no Senhor. E Deus pode nos aliviar. Ele falou, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Daí Ele pode restabelecer você. Ele pode reabastecer você. Recarregar sua bateria. E fortalecer a sua fé. Paulo falou em Filipenses, capítulo 2, versículo 14 e 15, fala assim, fazei tudo sem murmurações, nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Queridos irmãos, essa palavra, estou chegando no final, nós queremos fazer algo também inédito, nós vamos cantar alguns hinos. Então hoje vai prolongar um pouquinho mais só. Então, os instrumentistas estão lá, nós vamos cantar alguns hinos hoje à noite, no encerramento. Nunca fizemos isso. Eu pensei em trazer o meu violão, cantar um solo bonito para vocês, mas eu acho que melhor não. Melhor deixar os instrumentistas cantar, e tem ali vocalistas. Essa palavra, queridos irmãos, é para os que estão desanimados na situação atual. E se você está bem forte, eu me alegro por você. Eu sei que tem muitos irmãos que estão bem, estão fortes. Eu só vou dizer para você, querido irmão, se você está bem, você está forte, você não está desanimado, você não tem nada para desabafar, agradeça ao Senhor. Não se orgulhe e não despreze os que estão fracos, mas tenha o temor do Senhor. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos. Tendo vivido a vida da igreja por várias décadas, desde os anos 60. Eu estou na vida da igreja desde os anos 60. São praticamente 60 anos de vida da igreja. Eu não vi nenhuma pessoa que conseguiu ser forte o tempo todo. Quem é muito forte hoje, ninguém sabe o dia. Amanhã pode estar fraco. Então, como fala em 1 Coríntios, capítulo 10... Eu vou ler esse versículo, daí nós vamos cantar. 1 Coríntios, capítulo 10. Eu peço aos irmãos, já em casa, peguem o seu hinário. Apesar de nós projetarmos as estrofes, não vamos cantar o hino todo, não. Alguns hinos vamos cantar só algumas estrofes. Então, pegue o seu hinário se quiser, tá bom? Mas se não, tudo bem. Não saia da sala, senão vai perder a palavra. Tá? Mas se você tiver o hinário do seu lado, pode usar. Então, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 11, fala assim, estas coisas lhe sobrevieram como exemplos, falando dos filhos de Israel, e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Ou seja, estamos chegando no tempo do fim. Então, tem que tomar cuidado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Então quem é forte hoje, não se orgulhe. E não despreze os que estão passando por momentos de fraqueza. Porque amanhã esses que estão fracos podem ser os fortes. E você que é forte hoje, eu oro para que nunca aconteça, mas pode acontecer que você esteja fraco. Então quem pensa em estar em pé, veja que não caia. E para quem está passando por tribulações hoje, vem o versículo 13. E não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Tentação aqui inclui tribulação. Mas Deus é fiel. E não permitirá que sejais tentados, ou provados, ou atribulados, além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a provação, tentação, tribulação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Aprendam a desabafar diante de Deus. Aprendam a orar diante de Deus. 2 Coríntios 12, 9 e 10 fala, então ele me disse, só vou ler, já que falamos muito na reunião passada, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza,
De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse, para que sobre mim seja armada uma barraca do poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Vamos encerrar cantando alguns hinos. Amém, irmãos? Amém. Vamos cantar o hino 334. Aqui fala, vou sempre cantar a promessa. Vamos cantar estrofes 1, 2, 3 e 5. Cantar uma vez só, tá? Vou sempre cantar a promessa que Cristo já fez-me aqui. Perfeito é o poder na fraqueza. Minha graça, pois, basta a ti. E para que nunca me esqueça, jamais venha a me distrair. Repete Jesus a promessa. Minha graça, pois, basta a ti. Amém. Sim, o coro diz, sempre e sempre e sempre. Vem meu Salvador repetir. Perfeito é o poder na fraqueza. Minha graça, pois, basta a ti. Daí vem estrofe 2, 3 e 5. Vamos cantar. Enquanto eu cantando, os irmãos vão mostrando a plateia cantando, tá?
Amém. Vamos agora para o Cântico 55. Cântico 55 fala: não prometeu Deus céu sempre azul. Como seria bom se o céu fosse sempre azul, né, gente? Nem mar de rosas, brisa do sul. Ou sol sem chuva, riso sem dor, gozo sem choro, paz sem labor. Mas prometeu Deus descanso em labor, luz para a senda, diário vigor, graça e socorro na provação, amor infindo e compaixão. Amém? Então vamos cantar esse cântico. Sem choro, paz sem labor. Mas prometeu descanso em labor. Luz para a senda, diário vigor. Graça e socorro na provação. Descanso em labor. Mas prometeu descanso em labor. Luz para a senda, diário vigor. Graça e socorro na provação. Amor infindo e compaixão. Amém. E para encerrar, vamos cantar o hino 180. Só a estrofe 4. Só a estrofe 4 e o coro. Nós não sabemos o que nos espera pela frente. A estrofe diz: eu não sei o que de mal ou bem é destinado a mim. Deus sabe. Ele sabe o que eu preciso para ser um vencedor. Só oramos para que nós possamos sobreviver. Ser um sobrevivente. E que de modo nenhum nós caiamos no deserto. Nós queremos chegar até o reino. Se maus ou áureos dias vêm, eu não sei, até da vida ao fim. Mas eu sei uma coisa, eu sei em quem tenho crido. E estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Ele vai me fazer vencedor. Então vamos lá, cantar a estrofe 4 e o coro 2 vezes. Mal ou bem é destinado a mim.
e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Mas eu sei que tenho crido, estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Sei que de mal houver é destinado a mim. Se passo angustias tem até na vida. Mas eu sei que tenho crido e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Que tenho crido, estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Amém! Agora eu vou cantar o meu solo, tá? O coro. Mas eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Amém! Vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos esta noite. Ó Senhor Jesus, pelo teu encorajamento. Nós não sabemos o que nos espera, mas nós sabemos uma coisa, em quem nós temos crido e estamos certos que é poderoso para guardar o nosso tesouro até aquele dia. Ó Senhor Jesus, nós oramos, Senhor, para que jamais murmuremos contra Ti. Senhor, te agradecemos porque nós podemos ter intimidade contigo. Nós podemos desabafar diante de Ti. Podemos orar, colocar diante de Ti o que nós sentimos, porque Tu foste o homem, Tu sentes empatia, Senhor, Tu sabe que nós sentimos. Possa encorajar a todos os irmãos, consolá-los, confortar-nos, para que nós possamos cumprir a nossa missão aqui na terra. Senhor Jesus, que é pregar o Evangelho. Muito obrigado, Senhor. Senhor, fortalece-nos. Senhor, nós te agradecemos pelo teu plano soberano, pela tua vontade soberana. Nos faça sobreviventes nesta era tão difícil, nesses momentos tão difíceis. Não nos deixe cair, não nos deixe sucumbir. Nós queremos perseverar até o final e, Senhor, cruzar a linha de chegada. Senhor, ser vencedores e entrar no reino. Obrigado, Senhor Jesus. Abençoa a tua igreja, abençoa todos os irmãos, abençoa teu evangelho. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Até a próxima oportunidade, irmãos.